Olá, caminhante, tudo bem com você? Estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 23 ao dia 29 de novembro. A gente chega à última semana de novembro. O ano está passando realmente voando, né? De uma maneira até assustadora às vezes. E essa semana, na verdade, a gente não tem uma lua específica, porque eu sempre trago a energia da lua oficial daquela semana. Então, o signo que está acontecendo, aquela conversa de Sol e Lua, que dá, na verdade, movimento às fases da Lua, eu trago para a semana, né? E essa semana a gente teve a Lua crescente em Peixes no domingo. Eu falei um pouquinho mais sobre ela no céu da semana passada. E depois a gente só vai ter o eclipse na próxima segunda-feira. Então, nesse período de segunda a domingo, que é o que eu trago aqui para vocês, e a fase da Lua oficial que acontece dentro desse período, essa semana a gente não vai ter nenhuma fase específica, né? A gente tem, digamos assim, uma semana de descanso, mas na verdade não é bem descanso, porque vai ser uma semana de preparação e de ajustes para o eclipse que vai acontecer na segunda, dia 30. Então as previsões aqui são até dia 29, mas a gente já sabe que é uma semana que antecede uma lua cheia que vem junto com o eclipse, ou seja, vai ser bem intenso, tá? Então tudo que acontecer de certa forma vai estar encaminhando a nossa energia, encaminhando aquilo que a gente precisa trabalhar internamente para chegar lá no final da semana e estar alinhado com aquilo que a nossa alma pede para a gente fazer e viver dentro dessa energia de lua cheia e eclipse, que será no signo de Gêmeos. A gente começa a semana com a lua em Peixes na segunda-feira, o dia todo ali. E dentro dessa energia de lua crescente, a gente vai ter um movimento muito grande para a gente buscar o crescimento espiritual, porque a gente está falando aqui da energia de Peixes. E nesse caso, a gente também vai ter uma grande abertura e uma grande conexão para a gente receber intuições, para a gente receber ideias, insights ou sincronicidades podem acontecer ao nosso redor para mostrar para onde a gente está indo ou para onde a gente deveria estar direcionando a nossa energia. Então é uma energia muito forte também para cura. E como que a gente vai fazer esse processo de cura interior? Intencionando. Então, se a gente tiver a intenção o universo ele vai mostrar os sinais, ele vai trazer as sincronicidades, a gente vai começar a acessar informações que levam a gente para aquilo que a gente precisa acessar, para as coisas que a gente precisa destravar na nossa vida. É uma semana muito forte e muito importante para isso. Então, observa os sinais nessa segunda-feira e tenta se conectar. Tenta usar o lado luz de Peixes, que é essa conexão, essa abertura com o invisível da vida, digamos assim, que é tão real quanto aquilo que a gente vê e acessa, né? Só que se a gente não se eleva a nossa frequência e acessa as energias luz de Peixes, a gente pode sim acabar caindo na energia sombra, que é se sentir um pouco perdido, se sentir um pouco sofrendo muito pelas coisas, né? Então um certo vitimismo, uma sensação de estar desamparado e sozinho aqui no mundo, e a gente não tá, não é verdade, a gente sempre vai ter apoio e sempre vai ter auxílio na nossa jornada. Na terça, a Lua entra em Áries a partir do meio-dia e vai trazer uma agitação muito grande, porque a gente está dentro da energia da Lua crescente. Então, uma energia de Áries, numa Lua crescente, é para a gente movimentar a energia, para a gente fazer, é para a gente resolver. Então, vai estar muito intenso para isso. Caso a gente fique retraindo essa energia, caso a gente não se coloque em movimento, pode sim surgir ansiedade, irritação, talvez conflitos, né, que surjam para mostrar algum conflito interno que a gente está acalentando muitas vezes dentro da gente, né? Então observa como você se sente nesses dias e o mais importante, se você não tem nada para fazer externamente, digamos assim, nenhum projeto na mente nesse momento, usa para fazer exercício físico, gasta essa energia de alguma forma. É uma fase em que a gente vai ter muita energia à nossa disposição e isso é muito favorável e positivo quando a gente quer movimentar alguma coisa na nossa vida. Só que se a gente não tem nada em vista, é importante a gente gastar essa energia mesmo assim. Então fazer exercícios é muito importante nessa fase do ciclo.
Na terça-feira, a gente vai ter muitos aspectos positivos no céu, então pode ser um dia mais tranquilo, até porque vai ser metade do dia ainda com a lua em peixes, a outra metade com a lua em Áries, aspectos positivos no céu. Pode ser que a gente sinta um pouco de bem-estar, de otimismo, de confiança. Na quarta-feira, a lua encontra Marte, e aí essa energia de ansiedade, de irritação, de impulsividade pode estar mais forte, então cuidado com conflitos. Eu percebo muito essa questão da energia, às vezes um pouco antes, tem pessoas que acessam antes, então na terça você já toma cuidado, não é que só na quarta pode acontecer, tudo vai estar relacionado. E dentro de uma energia que se encaminha para um eclipse, é muito provável que as emoções estejam mais intensas também, então a possibilidade, a probabilidade de ter conflitos, de ter situações que chegam no ápice, de ter ali alguns ajustes mesmo a serem feitos, é mais alta, né? Então, nesse caso, observa dentro como você se sente. Tenta acessar a paz, a tranquilidade e a tolerância que já habitam dentro de você. E, acima de tudo, gasta essa energia, porque a raiva ela está dentro da gente. Ela nada mais é do que uma energia movimentadora. Então, movimenta essa energia e aí a paz, ela se instala. Não adianta a gente querer ficar se sentindo em paz externamente se dentro as coisas estão um pouco caóticas. A gente tem que olhar e acolher o que a gente está sentindo e não fugir disso e fingir que é um ser de luz, ou que um ser de luz ele sempre tem que estar bem, né? Sempre tem que estar de bom humor, sempre tem que estar em paz e paciente com todos. A gente também tem os nossos momentos, né? E faz parte da nossa humanidade. Na quinta, a gente vai ter aí um dia com algumas tensões mais fortes no céu, porque essa lua em Áries vai fazer aspectos desafiadores com todos os planetas que estão lá em Capricórnio, né? Então é um dia assim para a gente ter mais atenção, é um dia assim em que as questões que a gente tem que resolver, que a gente tem que trabalhar internamente, talvez surjam, né? Pode trazer uma sensação de esgotamento, de autocobrança muito forte, ou de uma sensação de que tudo que você faz não é bastante, não é o suficiente. Calma, respira, acolhe isso e não se deixa levar por essa sensação, chegando ao seu limite, indo além do que você consegue, no fundo, suportar, né? A gente tem que saber um pouco dos nossos limites, como que eles se dão e como que é saudável lidar com a nossa própria vida. Só a gente vai saber disso. Na sexta, a lua já amanhece em Touro e ela passa sábado o dia todo também nesse signo. Nesse momento, a gente tem um chamado para aterrar um pouquinho mais a nossa energia. Então, ela fica muito acelerada, muito movimentada na lua em Peixes, e na lua em Touro a gente tem que baixar um pouquinho o ritmo, diminuir um pouco e prestar mais atenção nas nossas sensações internas, nas nossas necessidades mais primordiais, né? Como é que a gente está lidando com a matéria, como é que a gente está se sentindo vivo, né? A gente está, de certa forma, respondendo às nossas necessidades, a gente está sentindo prazer pela vida, né? Eu acho que essas são perguntas importantes para a gente se fazer. Porém, dentro desse ciclo, dentro de tudo que está acontecendo, até porque essa lua ela vai ativar Vênus que está em Escorpião e vai fazer ali um aspecto desafiador com Urano, que está em Touro, inclusive a lua encontra e faz essa oposição, a gente vai ser chamado a sair da zona de conforto e a, de certa forma, deixar para trás também coisas que a gente gosta, coisas que a gente sente prazer, mas que não nos fazem tão bem, inclusive a dor e o sofrimento. Sim, infelizmente tem pessoas que sentem prazer em sofrer, infelizmente tem pessoas que, mesmo sabendo que os hábitos que tem ali, então fumar, comer demais, hábitos nocivos para elas sabem que é nocivo, mas elas sentem um certo prazer, aquilo libera substâncias no cérebro delas e elas sentem essa recompensa automática, né? O próprio açúcar faz muito isso, né? E está muito relacionado com esse signo de Touro, inclusive. Então é o momento da gente rever tudo isso, da gente repensar o quanto eu estou disposta e disposto a me desapegar daquilo que eu sinto prazer, mas que não necessariamente me faz tão bem. Então, quem sabe, seja um momento da gente rever o quanto a gente está disposto a se comprometer em deixar para trás alguma coisa que no fundo a gente está viciado ou que nos cause dor, mesmo que a gente sinta prazer de certa forma nisso, né? Então, primeiro admitir, assumir
né? E depois fazer esse movimento de comprometimento. Agora é realmente a fase do ciclo em que a gente precisa desapegar, soltar, fechar e finalizar ciclos. E dentro dessa energia do eclipse, isso vai ficar cada vez mais claro. Então é importante fazer esse movimento e essa revisão antes de esperar chegar no ápice e aquilo fica bem escancarado na nossa vida, né? Então aproveita esse movimento nesses 2 dias principalmente. No domingo, a Lua vai entrar em Virgem só à 1 da tarde, então a gente ainda vai ter um dia com essa mistura de energias da Lua em Touro de manhã, então uma manhã de domingo mais preguiçosa, mais lenta, em que a gente, de certa forma, se conecta mais com a nossa humanidade, com os nossos 5 sentidos. É interessante a gente buscar coisas que sim nos tragam prazer, desde que não nos prejudique, como eu acabei de falar, mas a partir da tarde, essa movimentação já começa a acontecer, porque a gente já vai estar às vésperas de um eclipse, às vésperas de uma lua cheia. Então a gente observa, inclusive no céu, a lua já vai estar crescendo, né? Esse movimento externo já vai estar se expressando e se espelhando internamente numa agitação maior. Então pode ser que a gente fique sim mais agitado, pode ser que as emoções aflorem e principalmente os pensamentos e sentimento de ansiedade, porque a lua em Gêmeos ela é mental, ela é racional, a gente não pode esquecer disso. Só que querendo ou não, ela acessa Mercúrio que está em Escorpião. A gente tem que pensar que a gente está dentro de um ciclo de Escorpião, porque foi quando Sol e Lua se encontraram ali e por 28 dias eles fazem esse percurso até chegar na Lua Nova em Sagitário em dezembro. Então, a gente percebe que existe esse movimento muito forte ainda de transformação. Aquelas transformações lá de novembro que estavam muito fortes, elas ainda não terminaram, ainda tem coisas que talvez a gente possa olhar, revisar, se comprometer a fazer. Então por isso que está forte ainda essa energia, né? Acessando planetas que ainda estão em Escorpião, fechando esse ciclo, esse processo de transformação e de finalização. Então observa, vai ser realmente um eclipse bastante forte, né? Nesse sentido de pegar aquilo que a gente precisa transformar dentro de nós. Mas eu vou falar um pouquinho mais especificamente dessa energia do eclipse no céu da semana que vem, tá? É apenas para dizer, para a gente já ir se preparando e prestar atenção que tudo que acontecer pode sim ter relação com essa energia. Se você é virginiano, sagitariano, pisciano ou virginiano, pode ser que você sinta mais essa frequência, pode ser que você receba um pouco mais porque faz aspectos no seu mapa. Mas eu vou falar mais em geral do que essa energia quer trazer no céu da semana que vem. Porém, se você quiser aproveitar essa energia do eclipse, já se conectar com ela, porque na verdade ele vai acontecer oficialmente na madrugada de domingo para segunda, né, às 6 da manhã da segunda, você já pode fazer sim a meditação, a conexão, e por isso eu vou deixar aqui embaixo, se você quiser já fazer no domingo aí, antes do eclipse. Então vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente saiu com essa carta, a Fonte. Ela é uma carta que, de certa forma, sempre aparece por aqui e eu acho importante a gente lembrar que nós somos a fonte da nossa própria realidade, da nossa própria vida. Então, se a gente escolhe, se a gente faz escolhas de como eu vou me sentir, de como eu vou reagir a determinadas situações e acontecimentos na minha vida, ou até mesmo em relação àquilo que eu sinto, né, em relação às coisas, à vida, enfim, eu posso acessar isso dentro de mim. Então, tudo que se refere à nossa realidade, a nossos sentimentos, a nós mesmos, a nossa própria fonte, ela é interna. Então, tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente gostaria de ser, já existe como potencialidade dentro de nós. E quando a gente começa a acessar e a confiar nessa fonte interna que tudo provê, que tudo nos dá, que tudo nos oferece amorosamente, a gente começa, de certa forma, a viver uma vida mais leve, porque a gente não fica mais achando que depende do mundo lá fora, que depende do externo, que depende de ajuda, né, do outro ou de Deus, do universo, como você queira chamar. Mas o mais importante é quando a gente sente, quando a gente se conecta com essa força e a gente sabe que nada nunca vai faltar, que a gente sempre vai ter tudo aquilo que precisa à nossa disposição. Só que essa sensação
ela é muito sutil e ela é uma sensação que a gente sempre tem que estar se lembrando, a gente sempre tem que estar se conectando, porque é muito fácil a gente se perder, é muito fácil a gente se esquecer, principalmente quando a gente começa a focar muito no fora, no externo. Então, que essa semana a gente possa se reconectar com a nossa fonte interna, de onde surge tudo aquilo que a gente precisa, e que se a gente se conectar e confiar de verdade, pode ter certeza que tudo aquilo que está dentro do seu coração vai se tornar realidade. E aqui eu não digo nem apenas em realizar coisas, né, mas em se sentir de determinada forma. Se você quer se sentir bem, esse bem-estar, essa alegria, esse amor que você busca, ele já está aí dentro. É que você está focando em outras coisas, você está escolhendo onde você está focando a sua energia, a sua atenção. Mas se você escolher focar em coisas boas, positivas e alegres, é isso que você vai acessar dentro de você, como uma fonte interna que tudo tem. É como se fosse realmente um quartinho ali, tipo, tudo que você quiser é só você abrir a porta e pegar. A gente acha que está fora da gente, a gente acha que existe um espaço externo que vai nos trazer isso de fora, mas não, é o contrário, é de dentro que acontece, e isso só acontece quando a gente confia nessa sensação que nos diz que está tudo bem e que a gente sempre vai ter tudo aquilo que a gente precisa. Essa é a verdadeira sensação de prosperidade também, de abundância, porque a gente sabe que nunca vai faltar, que eu sempre vou ter dentro de mim aquilo que eu preciso. Então, que essa semana a gente consiga se conectar com essa força, que a gente consiga perceber quais são as questões, de certa forma, que estão mais presentes nesse momento, que a gente pode sempre olhar, melhorar, transformar, para a gente se tornar uma pessoa cada vez mais iluminada, na verdade resgatando a luz que a gente já tem dentro. E se você sente que precisa, de certa forma, de ajuda para manifestar as coisas que você deseja na sua vida, que você tem uma certa dificuldade, talvez ainda, de acessar essa fonte interna, semana passada eu gravei uma live de manifestação, de ritual de manifestação da lua nova. E na verdade essa energia e todo esse ritual que a gente fez juntos lá, ela serve muito para esse final de ano. Então, para tudo aquilo que você quer manifestar em 2021, para você intensificar talvez essa energia de manifestação da sua lista aí de ano novo, eu acho bem interessante você aproveitar essa oportunidade e assistir a reprise que já está disponível. Então a gente fez toda a parte, né, de materialização e no final teve a manifestação, uma meditação que a gente fez juntos. Talvez possa te ajudar nesse momento se você sente que não tem tanta capacidade, né, de resgatar essa força que está assim dentro de você, mas que juntos a gente consegue acessar de uma maneira mais clara. Então eu vou deixar aqui embaixo o link também. Então é isso. Antes de finalizar, eu quero deixar uma pergunta para vocês e eu queria saber se você tem talvez algo que você precise se desapegar, mas que no fundo você sinta prazer naquilo. Então pode ser uma questão com a comida, pode ser alguma questão até mesmo com a reclamação, né? A gente acha que é fácil parar ou a gente nem percebe o quanto a gente está o tempo todo se lamentando, mas no fundo a gente sente algo com aquilo, a gente sente um certo conforto. Às vezes não é nem prazer a palavra, porque a gente não quer admitir, né? Eu mesma já falei várias vezes aqui, não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Eu tive por muito tempo prazer em sofrer. E eu não percebia que no fundo eu gostava de sofrer, então eu estava sempre atraindo situações em que eu sofria, em que eu chorava, em que eu me vitimizava e no fundo eu sentia um certo prazer. E quando eu percebi isso, quando eu virei essa chavinha, foi muito mais fácil eu me libertar dessa tendência que eu tinha, até por ser pisciana, né? Piscianos vão me entender. Então é importante, né? E aqui ninguém tá para julgar ninguém, apenas para admitir e colocar luz a algo que quando a gente percebe fica muito mais fácil mudar. Então se tem algo que você precisa se desapegar, né, em geral talvez, não precisa ser necessariamente algo que você sinta prazer, deixa aqui embaixo para a gente intensificar ainda mais essa egrégora de cura e de transformação que sempre existe aqui juntos. Eu desejo para você uma semana incrível, de muitos ajustes aí, de muitas percepções e de muitas transformações internas. Um beijo enorme e até semana que vem. Tchau, tchau!